Marias! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas ao podcast Super Bloom, o podcast do Movimento das Marias. Se você ainda não é inscrita, se inscreva, ative o sininho das notificações, fique ligadinha com a gente para não perder nada do nosso podcast. O Movimento das Marias também está no Instagram, @Movimento das Marias, e no TikTok, @MoveDasMarias. Siga a gente por lá também. E como você já sabe, quando aparece eu e Daíse assim, porque nós temos uma convidada muito especial e não poderia ser diferente hoje. Vamos saber quem é? Marcela Ilha, nossa amiga. Olá, seja bem-vinda. Muito obrigada. Uma honra receber você aqui hoje, amiga. A honra é minha. A honra é minha. Agradeço muito o convite, meninas. Fiquei muito feliz. Desejo que o Senhor me use, que o Senhor nos use nesse dia, né, para compartilhar de tantas bênçãos, de tantas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas e deseja nos usar para fazer na vida de outras pessoas também. Amém. E se você quer saber sobre o que nós vamos conversar hoje, depois da vinheta, vem com a gente. Marcela, se apresente para quem não te conhece. Falar um pouquinho de mim, né? Eu sou Marcela Ilha, sou casada com o Vinícius, sou mãe do Lorenzo, que é o nosso primeirinho, sou mãe da Júlia, sou empresária, sou serva do Senhor, sou dona de casa, sou mãe, sou esposa. É moderna, né? Multitarefas. Isso, sou empresária, vou começar falando um pouquinho, e aí vocês já sabem que eu falo demais. Então vocês podem aí me conduzindo, né? Sou empresária, trabalhei por quase 14 anos na Ilha Financiamentos. Hoje, há menos de um ano, acredito que deve ter uns 6 meses, a gente começou um novo projeto. Sou sócia da Ilha Imobiliária. E aí, assim, gente, uma construção, uma desconstrução, são tantos fatores, tantas experiências que aconteceram aí, né, nesse trajeto e me trouxeram, né, nesse momento a começar esse novo projeto na Ilha Imobiliária. Conta pra gente, Marcela, como é que foi esse processo de transição na sua carreira? Você não saiu totalmente do ramo, mas é algo diferente, né? Como que foi para você vivenciar isso? Você já tinha alguma direção de Deus? Tinha uma direção de Deus e queria falar um pouquinho de como chegou essa resposta de Deus, né, sobre ser uma empresária. Conversando esses dias com algumas jovens, né, nessa fase de transição, elas perguntaram: nossa, Marcela, você sempre foi empresária? Como que foi esse processo? E não, eu trabalhei assim de carteira assinada durante bastante tempo, e essa migração, né, de ser uma funcionária e passar a ser uma empresária, foi já uma resposta de oração, foi já uma resposta de Deus. Eu ficava muito angustiada quando chegava no final de semana, porque tinha algumas questões na empresa que eu trabalhava na época que eu não concordava, às vezes com a forma de gestão, às vezes algumas condutas, né? E aí, no final de semana, um dia, Vinícius falou: amor, vamos orar? Vamos orar, porque para ter um lugar que seja do jeito que a gente pensa, de acordo com os nossos propósitos, de acordo com os nossos valores e os princípios, tem que ser alguma coisa que seja nossa, só assim que a gente vai poder ter total autonomia. E a gente fez essa oração, assim, deitado na nossa cama, num domingo pela manhã. A gente não tinha filhos ainda na época, e a oração foi essa: Senhor, nos dê um trabalho, nos dê um negócio, que a gente tenha autonomia, que a gente possa cumprir o que a gente teme, o que a gente acredita, que a gente possa honrar o Senhor, que o Senhor tenha liberdade nesse lugar, e que a gente tenha liberdade para sair, para ir na reunião de um filho, que a gente tenha liberdade quando o nosso filho estiver doente, quando a gente precisar fazer algum trabalho com a igreja, quando a gente quiser ir num seminário, que a gente tenha essa autonomia, não precisa ficar pedindo autorização, saber se pode, se não pode, né? E aí a gente fez essa oração nesse dia, e ele falou que o seu próximo emprego, que a próxima oportunidade já seja direcionando para esse lugar. E foi assim que aconteceu, né? Eu fui trabalhar na época com o primo de Vinícius, eu fiquei menos de 2 anos nesse lugar, e quando eu saí de lá, eu já fui trabalhar com a Roberta, e quando
que a minha irmã, e quando eu estava trabalhando com ela, surgiu já, né, o meu ex-cunhado, na época, o Átila, falou: Marcela, por que você não procura entender como é que funciona essas questões de financiamento bancário, porque você pode tanto tratar os nossos clientes, como os outros clientes também, né, da cidade. E aí começou a ilha imobiliária. Quando a gente percebeu, a gente tinha uma salinha lá no escritório de Roberta. Aí um dia a Roberta chegou para atender e falou: vocês estão me aguardando? Aí falaram: eu tô, né? 1 ou 2 falaram que estavam aguardando ela e 1 ou 2 falando que estavam me aguardando. E aí eu percebi, eu tô atrapalhando a recepção dela, né? Que era o escritório. Exatamente. Aí eu já precisei mudar dali. E aí foram 14 anos trabalhando como correspondente bancário. Foi um tempo, assim, essencial de me entender enquanto pessoa, enquanto serva de Deus, porque quando a gente não tem a nossa identidade de filha de Deus firmada, estabelecida, o nosso valor é atribuído por coisas que a gente faz. Então, por muito tempo, eu me via como uma pessoa competente e o meu valor vinha porque eu era reconhecida na cidade como uma referência em financiamento bancário. Quando as pessoas me procuravam, a fala era: Marcela, pediram para te procurar porque se tiver um jeito de resolver isso, você é a pessoa que vai encontrar uma alternativa, uma solução. Um dia um supervisor falou: qualquer agência gostaria de ter você como correspondente vinculado à sua agência, porque o trabalho de vocês é correto, é sério, a gente não precisa ficar investigando o que está fazendo. E aí eu pensei, né, nossa, eu sou boa no que eu faço, né, e aquilo me trazia um senso de valor. Mas à medida que a gente vai caminhando e o Senhor vai tratando as nossas questões, teve um dia que, até num congresso que nós fomos juntas, Diante lá, do trono? Não, lá no da Viviane Martinello. Não, amiga, eu não fui nesse. Você não foi? Não. Então foi com a Kelly. Foi, Gabi. Gabi, exatamente, Isso. com essas meninas. Lá nesse congresso, eu entendi o Senhor me falando que era um tempo de entregar a minha profissão, de entregar a minha carreira e voltar para dentro da minha casa. E eu surtei com isso. Vamos voltar um pouquinho aqui, antes de você entrar, porque também vai ser um espaço que muitas mulheres vão talvez se identificar com isso. Lá atrás, você falou que começou um desconforto, né? Da onde você estava. Lá quando você ainda era funcionária e tudo, né? E teve até um outro podcast que a gente falou, né? Como discernir que nós estamos num tempo de transição. Como entender que nós estamos encerrando um ciclo na nossa vida. E essa é uma forma. A gente não pode colocar Deus numa caixinha. Sim. Cada um aqui que contar a sua história vai ver, olha, teve aquele ciclo que se encerrou, que a gente entendeu dessa forma, mas a sua experiência foi que vocês começaram a notar um nível de desconforto. Exatamente. De não concordar com algumas coisas. E, claro, dificilmente a gente vai estar num ambiente que a gente concorda com tudo, né? Sim. Principalmente se depender de outras pessoas executando o que a gente faz. Mas, considerando, né, que muitas vezes o Senhor quer que a gente seja a resposta daquilo que está nos incomodando, então talvez essa seja uma boa palavra para algumas mulheres, algumas pessoas que estão nos assistindo, que estão passando por isso. Sim, na carreira. Entender, Daís, quando eu falo, né, que aquele lugar já não era confortável mais para mim, não pelo trabalho, não pelo lugar, não pela rotina. Você trabalhava com a mesma coisa? Você sempre trabalhou na mesma área? Eu sempre trabalhei nessa parte administrativa. Nesse período eu era gerente financeiro, depois acabei assumindo a gerência geral dessa empresa, e aí depois, quando eu saí, fui trabalhar com o Primo de Vinícius, eu fui também trabalhar no financeiro, nessa parte administrativa. Então, a questão não foi o trabalho, o que você fazia, porque é algo que você gosta. Exatamente. Mas era toda uma situação, uma circunstância, um ambiente, né? Eu penso, Thaís, que a gente tem a gente tem os nossos valores, e mesmo quando a gente está trabalhando num lugar que você tem regras, tem horário, isso aí a gente consegue cumprir. Agora, acho que o que vem uma linha tênue é quando você começa a pensar se você pode cumprir a sua essência, se você tem liberdade para falar do que você concorda, do que você não concorda, às vezes se sujeitar a posturas, a falas, né? Quando você não está de acordo com o caráter, com a forma como sabe? Quando você tem, né? Tentando falar de uma forma assim que não vem expor também. Mas eu acho que você precisa pensar o seguinte:
cumprir o seu trabalho, às vezes é cansativo, às vezes é exaustivo, Na às vezes maioria você não das quer vezes. ir. Exatamente. Só que é diferente de você não poder falar da sua fé, do que você acredita, de você ter que se sujeitar a cumprir coisas que estão Ferindo princípios, às ferindo vezes, seus né? princípios, né? Então, eu Sim. acho que esse é o termômetro de você saber o tempo de ficar e o tempo de sair, né? Então, todos os lugares onde eu passei, eu sempre entendi que eu era um agente do Senhor naquele lugar. É claro que a gente precisa saber que tem um tempo produtivo, tem tarefas a serem executadas, e a gente precisa ter esse equilíbrio, não é atrapalhar o andamento da empresa, mas às vezes, enquanto você está em pé na porta da empresa para entrar, às vezes no momento de café, às vezes naquela saidinha, no happy hour que a empresa tem, ali são momentos que a gente precisa estabelecer, compartilhar as coisas que a gente tem como valor e a gente sabe que dá certo porque a gente experimentou essas coisas, né? Então, assim, quando você percebe que você está num lugar e as pessoas, elas não querem receber aquilo e ao contrário, elas querem sufocar você, elas querem dizer para você que o que você está fazendo é que está errado, perde o valor, perde o propósito, sentido, né? né, A de própria estar ali. palavra fala isso, né? Quando fala, se não quiser ouvir o que você tem para dizer, bate a poeira do seu pé e vai embora, né? Ainda mais a gente que entende, né, que não existe secular e santo, sagrado. Não é porque a gente está na igreja, então nós Aqui a somos gente fala de santos, Deus. a gente fala disso. Passou da igreja, é secular, meu trabalho é secular, o que eu faço Exatamente. fora é secular. Não, tudo que nós estamos inseridos, aonde nossa mão toca é santo, porque nós estamos lá. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Um olhar de Deus mesmo para os lugares que a gente está, para os ambientes que a gente está. Proposital também, Proposital, intencionalmente, né, Marcela? Exatamente. E eu penso dessa forma, né? Quando a gente começa a separar o que é do Senhor e o que não a nossa vida com Deus passa a ser, às vezes, um final de semana e olhe lá. Quando Ou a um gente domingo, prioriza, né? ou um domingo, ou um culto no domingo. Né? E quando a gente entende que nós somos a essência do Senhor e que a gente se move nesse lugar, que tudo que a gente faz tem a ver com o Senhor, não tem mais essa coisa de eu vou trabalhar para o Senhor, né? Eu vou, esse final de semana, eu vou tirar para visitar pessoas, porque eu vou trabalhar. Eu estou servindo no reino só quando eu estou escalado no ministério. Não, você está quando eu estou ligada diretamente a um ministério, né? Exatamente. A gente entende que tudo que a gente faz, enquanto a gente limpa a nossa casa, a gente está servindo ao Senhor, enquanto a gente cria os nossos filhos, enquanto a gente trabalha, a gente está servindo ao Senhor. Quantas mulheres a gente ouve falar, né? Que tá lavando a louça, a pia é quase um culto ali, né? Você tá ali e aí Deus vai falando. Quantas experiências eu já tive lavando uma louça, né? A mulher tem isso, né? De em cada momento que ela tá ali fazendo alguma coisa, Deus tá ministrando o coração, tá falando com ela, né? E vamos voltar então, que você falou que Deus falou para você voltar para o seu lar. Você passou por toda essa transição, né? Entendeu tudo que Deus estava falando com relação à sua profissão. Isso. E aí, de repente, ele fala, volta para casa. Aí nesse congresso, entendi o Senhor pedindo o meu Isaac. O lugar que era a minha identidade, o lugar onde eu me sentia feliz, né? O Senhor falou, me entrega. Que até você falou que você era muito boa, né? Eu me sentia muito boa, sabe? Eu realmente acreditava que pela dedicação, não tinha nada que me entregasse, que eu não me dedicasse, não me debruçasse. Um falava que não tinha como, e eu falava, não, deve ter um jeito de resolver isso, né? Então, a minha obstinação ali de encontrar uma resposta, de fazer aquela coisa acontecer, me trazia um senso de eu pego e eu resolvo, né? E quando o Senhor me pediu, eu vim em pânico. Eu falei, Senhor, mas é dali que eu tiro o meu sustento. E aí o Senhor me respondia, pois é. Não é dali que você tira o seu sustento. Quem dá o seu sustento sou eu. E aí ele começou a ir desconstruindo todas as respostas, todas as justificativas que eu trazia para ele. E quando eu trouxe isso para o meu marido, ele riu, né? Porque por muito tempo ele falava, organiza o seu tempo, meio período você fica em casa, meio período você trabalha. Você sabe que eu já tentei fazer esse movimento muitas vezes, mas o trabalho sempre ocupou um lugar de prioridade na minha vida naquele tempo. Então, assim, aquilo eu não imaginava como eu poderia fazer essa entrega para o Senhor. Não porque você não conseguia, mas porque você, na sua visão,
você precisava dedicar todo o seu tempo ao seu trabalho, seria isso? Exatamente. Eu precisava dedicar todo o meu tempo. Se eu abrisse mão daquele trabalho, eu não ia ter sustento, A porque renda ia cair. a renda Ninguém ia ia fazer como você cair, faz. porque o meu marido trabalhava comigo, mas eu era o comercial, né? Eu que brincava que eu era a rainha da Inglaterra, eu não precisava fazer nada, só ficava acenando, né? Então, assim, só que o Espírito Santo, quando a gente ama o Senhor, por mais que a gente lute, né, com aquilo que o Senhor está falando, Arranje justificativas para aquilo. ele vai atraindo a gente, e aquele lugar começou a ficar desconfortável, e aí eu comecei a fazer um movimento de, então vamos lá, Senhor, então eu vou preparar uma pessoa que dê conta de fazer o que eu faço. E nesse movimento eu treinei 2 pessoas, uma em um ano, outra em outro ano, e essas pessoas não ficaram. E eu falava, Senhor, o Senhor quer que eu saia desse lugar, mas o Senhor não me ajuda a preparar uma pessoa para ficar no meu lugar. E eu entendi o Senhor falando, trazendo para mim a dependência. Você vai sair quando você achar que está tudo do seu jeito, que as coisas vão continuar funcionando do jeito que você quer. Não é isso. O Senhor queria me levar para um lugar de dependência, de saber que Ele iria sustentar as coisas se eu não estivesse lá, se eu não estivesse fazendo as coisas com o meu controle, do meu jeito. E aí eu falei com meu marido, eu falei, eu tô saindo da empresa, eu vou ser o seu suporte, eu vou ser a sua ajuda. E aí eu comecei a sair desse lugar e delegar as coisas para Vinícius, e 2 temperamentos totalmente diferentes, né? O meu marido é totalmente racional, ele é a pessoa das planilhas, ele é a pessoa da organização, mas ele não era. Você era o relacional. Eu era o relacional. Então, as pessoas, o atendimento era uma coisa que ele não queria assumir porque era desconfortável para ele até então. Mas ele também foi se movimentando para esse lugar e eu fui me movimentando. Mas era estranho, porque eu falava, Senhor, mas eu nem tenho um chamado. É para eu sair fazer eu vou o sair quê? fazer o quê? A gente falou, inclusive, sobre isso num outro podcast, de que a gente entende, na nossa cabeça limitada, que Deus encerrou um ciclo. Tá, e eu vou fazer o quê, então? Depois que isso. acabou esse... Eu vou pra onde? É isso. E às vezes Deus encerrou um ciclo. Bom, simples assim, exatamente. E aí eu falava, mas eu nem tenho um ministério, eu nem tenho chamada para eu sair fazer o quê? Para eu ficar em casa? E enquanto eu aí eu comecei a buscar coisas para fazer. Então eu vou fazer um grupo de visitas, vou começar a visitar as pessoas. E aí o Senhor foi trazendo essa resposta ainda. Eu não falei para você fazer nada ainda, eu só falei o que é para você parar de fazer. E as pessoas com quem eu compartilhava falavam, você perdeu o juízo. Quem vai cuidar da sua empresa? Sua empresa vai de ladeira abaixo. E o que o Senhor trazia para mim era exatamente isso, de que às vezes, não que Ele vai permitir, mas a gente precisa pensar e entender que se Ele quiser que a casa caia, Ele vai com deixar você cair lá dentro ou não. ou não, porque Ele é aquele que reconstrói quantas vezes forem necessárias, né? E isso foi assim que as coisas começaram a acontecer, e eu fui me afastando, e Vinícius Sabe o que foi eu acho assumindo. interessante? Eu acredito que boa parte das pessoas que falou isso com você, de você é louca, como que você vai deixar? Talvez estavam dentro da igreja. A maioria Muitos delas. conselhos que nós ouvimos, não. Eu lembro de um casal jovem, de amigos, assim, que estavam aqui, e eles receberam uma direção de Deus de ir para um outro estado. Fazer o quê? Se preparar para o ministério. Como assim? Vocês não têm uma profissão lá, vocês não têm casa, vocês vão deixar o trabalho de vocês aqui. Tem uma perspectiva, Não né? Tá, mas e aí, vocês têm alguma coisa estruturada? Não temos nada. E sim, passaram situações de aperto e tudo. Mas eu falei assim, se hoje, né, se Deus falasse, se Abraão estivesse hoje aqui, talvez eu seria aquela que falaria, não, como que você vai largar a sua terra? Como que você vai louco. largar a sua família? Não faz sentido. A gente precisa ter muito cuidado para a gente não estar se opondo ao propósito de Deus na vida das pessoas. E não ser, em vez de Pedro, né, aliás, ser como Pedro em Jesus. Não, você não vai morrer de forma alguma. Exatamente. A gente precisa discernir. Principalmente numa relação de amizade, porque eu acredito que talvez isso foi até compartilhado em situações de amizade, por a gente gostar muito da pessoa e a gente se preocupa com a pessoa. E aí vem aquela coisa de, enquanto a gente está ouvindo umas às outras, perguntando, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale ao coração dela? Exatamente. A capacidade de ouvir aquilo que não está sendo dito, a capacidade de ver aquilo que está longe do olhar humano, porque senão... Quantas pessoas hoje estão longe dos seus propósitos porque nós enterramos o sonho delas, nós tiramos a coragem daquelas pessoas de ousarem, porque por um cuidado, por um amor. Exatamente. E por ler
fazer uma leitura Humana. daquilo que a gente está vendo. Que faz sentido. Exatamente, a gente não sabe o que Deus está fazendo dentro dela, E eu dentro vejo daquela duas pessoa. coisas aí, Thaís. Eu vejo, pensando em José, é a hora de falar as coisas, né? Porque certamente é para falar, tudo que a gente vive é para testemunhar e fazer o Senhor conhecido na terra. Então, em algum momento, a gente vai falar daquele comando que o Senhor nos deu, porque vai edificar a fé, como agora, né? Certamente essas pessoas que participaram desse processo, algumas delas já falam, uau, não podia imaginar, né? Quantas coisas o Senhor faria ainda nessa história de vocês, né? E também a questão da gente saber discernir o que o Senhor está falando para a gente, porque em alguns momentos a profissão foi difícil e eu já quis sair do escritório porque era pesado demais, porque eu não tinha sabedoria para organizar o meu tempo e as minhas prioridades, mas eu não tinha uma palavra do Senhor, eu não tinha um comando do Senhor. Então eu fui insistindo, fui continuando, né, mesmo que não era um lugar confortável. Agora, quando a gente tem uma palavra, você precisa entender para você também não negligenciar um comando do Senhor, porque tudo fora do tempo vai trazer um prejuízo, né? O fruto, a natureza fala tanto com a gente, né? O fruto, quando é colhido antes da hora, ele tá verde, ele não serve para ser consumido, mas quando ele passa do tempo também, ele estraga. Então, é entender o tempo certo de entender o comando do Senhor e obedecer. Uau, E isso aconteceu, né? Então eu comecei a me movimentar. Só que quando eu saí do escritório e Vinícius começou a cuidar das coisas, eu entendi o Senhor me mandando voltar. E aí eu entrei numa crise terrível, porque eu não conseguia entender se eu estava voltando atrás com uma palavra que eu tinha dado para o Senhor, e eu brigava com ele, eu falava, eu não estou entendendo, fala claro para mim, Senhor. E até a falta de resposta é o Senhor mostrando para a gente que a gente precisa permanecer, né? Porque o que acontece? Senhor, eu quero uma resposta. Aí, quando o Senhor fala, ok, a gente se movimenta, mas quando ele não fala, parece que a nossa resposta é, já que o Senhor não está me dizendo, então eu vou fazer o que eu acho que precisa ser feito. E não, o Senhor está em silêncio para saber, eu quero saber simplesmente se você sabe esperar. E aí ele demora um pouquinho, a gente faz o quê? O Senhor não está falando, não? Tô indo, tá? Não, não tô falando, eu quero saber se você vai continuar esperando, né? Então, enquanto eu não tinha essa resposta, eu fiquei mais alguns anos indo pro escritório chateada, porque eu falava, Senhor, eu não sei o que é para fazer. E aí eu fazia... Então você retornou pro escritório. E eu ia aos poucos, como eu ia antes, né? Porque esse movimento de sair, eu não ia todos os dias pro escritório, mas eu dava um suporte em algumas funções, em algumas atividades, né? Mas você muito... parou de ir todos os dias, um horário Parei de todos correto, os dias. né? Eu ia ou duas vezes no máximo, né? Mas assim, eu entendi que era para eu assumir novamente todas as minhas funções, né? Então, para esclarecer, esse movimento de me afastar, eu não fiquei 6 meses sem ir ao escritório. Só que antes eu fazia atendimento, eu fazia processo, eu resolvia todas as questões no banco, eu visitava os parceiros, eu fazia toda essa parte. Quando eu me retirei, eu fiquei apenas fazendo algumas orientações nos processos, né? Quando as meninas tinham alguma dúvida em análise, e isso... pelo telefone, sem participar ativamente dos processos. Então, assim, mesmo nessa participação mais distante, eu perguntava, Senhor, eu não acho que nem isso é para eu fazer. E eu continuo fazendo até porque eu não sei o que é para fazer, né? Então, vou continuar do mesmo jeito até ter essa resposta. E aí, veio essa resposta. Um dia eu estava assistindo um filme de madrugada, não conseguia dormir. Primeiro eu tinha ouvido uma pregação da Valnice, que era uma palavra para universitários, assim, né? E aí ela começou a falar sobre o chamado, a profissão e o chamado, começou a falar sobre isso e começou a falar, ore a respeito da sua profissão, porque às vezes a sua profissão é o que o Senhor quer usar como ministério. Alguns de vocês vão ser bons profissionais, o Senhor vai falar, larga isso e vai pastorear ou vai ser missionário, mas alguns de vocês vão ser servos enquanto são médicos, né? E quando ela começou a falar isso, o Espírito Santo começou a mexer no meu coração, mas ainda assim eu brigava com o Senhor. Eu falava, o Senhor me pediu para largar tudo e eu não quero voltar para o escritório. Aí quem não queria mais, a transformação do Espírito Santo foi tão grande, assim, de nesse processo eu entender quem era a Marcela, de que quando eu perdi a identidade de
boa profissional, a referência como profissional, eu comecei a pensar quem eu era, que não tinha sobrado quase nada. Então, eu comecei a buscar quem eu era no Senhor. E aí eu fui entendendo que eu era filha amada de Deus e todas as outras coisas eram papéis que eu desempenhava. Até o papel de mãe, até o papel de esposa, até o papel de dona de casa, fazem parte das coisas que eu faço e não das coisas que eu sou, né? Então, assim, tudo começou a fazer sentido e eu não queria mais voltar para aquele lugar. E quando eu entendi o Senhor falando naquela noite, que aí depois dessa palavra da Valnice eu ainda não conseguia dormir, e aí eu falei, Vinícius tinha me falado de um filme, era um menininho que tinha não sei se ele era autista, e aí ele começou a correr, esqueci o nome do filme agora. E aí o pai dele era treinador de um time de futebol, e aí ele queria treinar com o pai para ficar perto do pai, não conseguia, e aí ele começou a correr. E ele ganhou a corrida que tinha na cidade dele. E aí no final falava um versículo, e o Espírito Santo queimou no meu coração aquela hora, falando, a sua corrida profissional ainda não acabou, você ainda tem algumas voltas. Eu ajoelhei e comecei a chorar, um choro de o Senhor me deu a resposta que eu esperava, mas não era a resposta que eu queria. Mas eu sou uma filha obediente, então o meu choro foi de, puxa vida, Senhor, não era o que eu queria ouvir. Eu não quero voltar para aquele lugar, eu quero falar com mulheres, eu quero falar do Senhor, eu quero falar do seu amor, eu quero falar do teu reino, eu não quero falar de taxa bancária, eu não quero falar de processo de aprovação de crédito, mas eu entendi o Senhor falando, você ainda tem algumas voltas para dar na sua profissão. E eu falei, ok, Senhor, se eu tenho algumas voltas para dar, eu vou correr o mais rápido que eu puder, né? Porque aí o filme estava terminando ali e tinha falado muito comigo, eu falei, eu vou correr bem rápido, eu vou me preparar, eu vou tomar suplemento, eu vou fazer o que for preciso, mas eu vou cumprir, então, essas últimas voltas. E aí, eu comecei a ir para o escritório novamente, de outra forma. Antes eu parava e falava, puxa, eu não queria entrar aqui. Às vezes eu trabalhava de dentro do carro porque eu estava chateada e eu não queria entrar no escritório. Ficava a manhã inteira com o ar-condicionado do carro ligado, respondendo as coisas. Às vezes as meninas falavam, Marcela, vem aqui no carro, eu tô aqui fora, porque eu estava pirraçando. E aí eu comecei a voltar para o escritório, eu voltava sorridente, pegava minha xicrinha de café, botava do lado do meu processo e comecei a trabalhar feliz. E aí, nesse processo, acho que há 1 ano e pouco atrás, antes de começar essa nova estação, esse novo trabalho, o Senhor me trouxe o nome de uma pessoa, né, de um empresário na cidade. Eu falei, tá, Senhor, então me aproxima de pessoas que são bons, que tenham ética, que tenham caráter, que tenham princípios, mas que também sejam inteligentes, que sejam empresários que são ousados, que tenham visão de mercado, porque se é para eu correr, eu quero correr do lado de gente que é gente boa, né? E o Senhor me trouxe um nome, me falou para eu orar por essa pessoa, e eu comecei a orar por essa pessoa, e ele falou, mas você nunca vai falar, não vai se movimentar, não vai buscar aproximação, você só vai orar por ele, pela família dele, pelos negócios dele. E eu, então, durante esse ano fui orando, às vezes o Senhor me dava sonhos, me dava, ora por tal coisa, e eu orava por essa pessoa nem imaginava, né, não era uma pessoa do meu convívio. E aí depois começou, o Senhor vai dando indícios, né? Um dia aconteceu uma situação no banco, um gerente tinha me tratado mal por causa de um resultado de uma coisa que eu já tinha alertado que ia acontecer, minha vontade era de falar, eu te avisei que isso ia acontecer. E o Espírito Santo falou, caladinha. E aí a lágrima escorria aqui, eu falava, isso é injusto, Senhor, isso é injusto. O Senhor sabe que eu tinha alertado que isso ia acontecer e tal. E aí me veio a pessoa na hora e o Senhor tinha falado que não podia fazer nenhum movimento. Então eu falei, não farei nenhum movimento. Só que aí quando eu saí da mesa desse gerente e sentei na mesa do outro só para me recompor, chegou uma mensagem dessa pessoa me pedindo para fazer uma simulação de uma questão de consórcio. E aí eu falei, Senhor, eu estou entendendo que o Senhor está me dando uma autorização para pedir uma direção profissional. E aí eu liguei para essa pessoa que era extremamente ocupada, falei, a chance de eu conseguir conversar com ele hoje vai ser muito difícil. Mas aí eu liguei, na hora que eu liguei, ele atendeu, eu falei, eu gostaria de marcar um horário com você para pedir uma
uma consultoria, uma orientação profissional. Inclusive, gostaria de saber qual é o seu valor, né, para me atender e tal. Tô demorando, gente, que eu gosto segue, de... pode seguir. E aí a pessoa falou, eu falei, se você tiver algum horário disponível hoje ou essa semana, eu sei que sua agenda é bem complexa, qual é o horário que você quer vir? E aí eu entendi o Espírito Santo falando, quando você me obedece, eu cuido das coisas para você. E aí eu fiquei muito constrangida. Eu falei, não, a hora que você puder, eu me organizo. Aí a pessoa falou, Marcela, que horas você quer vir? Aí eu falei, pode ser às 2? Você quer vir às 2? Eu falei, quero. Aí falou, então às 2 eu estou te aguardando. Uau. E aí eu fui, falei com o Vinícius, eu falei, amor, eu vou lá conversar com essa pessoa, eu vou pedir uma orientação profissional sobre qual direção a gente segue agora, né, em termos de carreira, em termos de processos. E aí quando eu conversei com essa pessoa, fui falando exatamente o que a gente fazia, quais eram as estratégias que a gente tinha de negócio para ampliar os nossos negócios. E aí essa pessoa abriu uma gaveta, pegou um papel, botou em cima da mesa e começou a falar quais eram os negócios, as empresas que ele tinha. E como se, eu entendi assim, aonde você se insere nesse negócio, né? Mas eu muito timidamente, falei, eu não vou ser enxerida, intrometida, não vou perguntar o que é, né? Mas ali começou a surgir uma conversa de fazermos um novo negócio, em paralelo ao que a gente já tinha. Só que isso, saí de lá com aquilo no coração, falei, Senhor, Será que eu entendi? será que isso tem a ver com essa oração de um ano atrás, né? O Senhor já estava preparando algumas coisas, trazendo essa ligação. Você orou por ele 1 ano? Eu orei por essa família, né? 1 ano, sem que eles soubessem de forma alguma, né? Que a gente não tinha convivência. Vamos fazer a linha do tempo. Você ficou trabalhando ativamente quanto tempo? Depois... Não, ativamente, lá no início. 14 anos, a empresa? A sua empresa? 14 anos. E aí, você saiu, você ficou quanto tempo, assim, mais de stand-by? Fiquei há uns 4 anos, uns 3 anos. Eu fiquei... Indo mais uma vez, desacelerando. E aí, você volta... Isso, aí eu voltei 2 anos, nesses 2 anos... Um ano orando por ele. Nesses 2 últimos anos, o último eu fiquei orando por ele. Joia. Por essa família, né? E aí, então, compartilhei com o Vinícius, a gente começou a ensaiar alguns projetos, né? Só que aí ele estava já conduzindo outros projetos também. E aí ele falou, Marcela, a gente vai dar uma segurada nisso, porque tem outras coisas acontecendo que estão demandando bastante do grupo. E aí eu falei, não, ok. E até porque, assim, naquele momento eu não tinha sentido tanta paz no que estava sendo construído. E aí segue a vida normal. Mas aí um dia eu tive um sonho, né? Algumas coisas foram acontecendo. Mas aí um dia me ligou e falou, eu gostaria de marcar uma reunião com você, tal dia, tal horário. Aí eu falei, ok. E era 9 horas. Gente, naquele dia eu não conseguia levantar da cama. Sabe, de angústia, de peso. Parecia que alguma coisa... Eu não estava feliz. E eu falava, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Que são as batalhas espirituais, né? Uma coisa que eu tenho brincado muito com o Senhor é que eu fui tão inocente como o povo quando chegou na Terra Prometida. Eu achava que quando chegasse na Terra Prometida, porque eu sabia que o Senhor tinha um lugar de plenitude na minha vida profissional, na reta final. Eu achei que isso ia acontecer na Ilha Financiamentos, mas eu sabia que o Senhor tinha. E aí eu achei que quando essas coisas fossem acontecer, ia ser como o povo na Terra Prometida. Quando eu chegasse, ia ter uma bandeja com frutas, é só sentar e comer, sabe? E desfrutar. Exatamente. Mas a gente começa a perceber, né, que assim Gigantes como o povo... dos quais não me falaram. Que não me falaram. E eles estão escondidos dentro da gente, né? A maioria deles estão escondidos dentro da gente. E aí, quando a gente chegou para essa conversa, aí eu saí atrasada, dei ré no carro, bati o carro no portão, e aí era para eu estar lá, e eu liguei para um amigo, ora por mim, porque eu tenho uma reunião importante agora, e aí ele falou, para o carro agora, não posso parar o carro agora, porque eu estou atrasada, para o carro agora, que a gente precisa orar, e aí oramos, e aí a pessoa me ligando, Marcelo, você está chegando? Vinícius já está aqui, eu nem sabia que ele tinha chamado Vinícius para ir também, e quando a gente chegou naquela mesa, ele até brincou, botei a camisa nova hoje, porque essa reunião é importante, aí os outros sócios sentados, e aí veio essa fala, nós pensamos em abrir uma imobiliária, e a gente pensou nesse nome, né, pensamos em você, para ser a head desse negócio, para conduzir esse negócio, e ali, assim, eu fiquei
parada. E aí eles falaram, né, os sócios falaram, a gente achou que vocês iam ter outra reação. E aí eu falei, é porque eu tô tentando ser formal, gente. Tô tentando manter a pose. Fingir costume. E aí, assim, eu falei, mas é sim, a resposta é sim, né, e tal. E aí depois a gente começou a ir conversando, né, desenvolvendo as questões administrativas, né, da sociedade, mas em todo o tempo, assim, a gente foi vendo o Senhor, porque a fala foi, mais uma vez, né, na nossa empresa eu tinha autonomia para ter liberdade, falar do Senhor, sabe? E quando a gente teve essa proposta, a fala foi da mesma forma. Você vai conduzir a empresa na sua velocidade, no seu tempo, com a sua visão, com o seu caráter, sabe? Então, assim, eu vi de novo o Senhor me dando uma outra oportunidade para essa última volta, né? Para correr essa última corrida. E eu entendo mesmo, assim, de que esse é o último lugar que eu vou atuar profissionalmente e que depois o Senhor vai me liberar para um tempo de viver mais disponível para servir para o ministério, né? Como eu ainda não sei. E o Senhor vai dando muitos indícios disso para a gente, né? Nesse tempo da imobiliária, aconteceu uma situação com uma colaboradora, eu fui fazer o pagamento dela e o Pix foi para uma conta errada. E aí uma pessoa falou assim, desiste, não consegue haver Pix, a pessoa não devolve. E aí eu falei, não devolve para outras pessoas, porque o Senhor ou vai me devolver o Pix ou ele vai resolver isso de algum jeito, porque eu sou filha dele, pensei, né? E aí eu liguei para a pessoa, mandei mensagem, a pessoa não respondeu, não atendeu, e eu orei, mas fiquei em paz. E aí no outro dia essa pessoa me respondeu, falou que ela não tinha respondido antes porque ela morava fora. E aí eu fui entendendo que era para indagar, né? Mas você mora fora, você trabalha fora? Resumo, essa pessoa para quem eu tinha feito o Pix estava morando, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, ele era um missionário, ficava 6 meses no Brasil, 6 meses fora, e ele era um construtor. Ele não era só um construtor, ele construía igrejas. Mentira! E aí eu falei, uau, eu também tenho um chamado. Eu falei... E aí, quando eu comecei a falar, eu falei, o Senhor está me chamando, eu sei que eu vou viver um tempo fora, e comecei a compartilhar, e ele falou, se você ainda não sabe todas as respostas, é porque o Senhor ainda não terminou com você, porque quando ele terminar o seu processo, você já vai ter todas as respostas, né? Amém. Então, o Senhor, ele vai trazendo, assim, alguns indícios do lugar, né? Então, entendendo a questão da profissão como chamado, como propósito, até estava falando com Roberta, com a minha irmã esses dias, de que quando a gente era criança, eu estava falando isso lá no escritório, eu lembrei, falei, irmã, estava falando de quando a gente era criança com o pessoal nos aniversariantes do mês, né? A gente era criança e tinha um vizinho que morava na frente da nossa casa, que ele tinha muito poder aquisitivo, e a gente tinha uma vida muito simples. E aí ele tinha uma fazenda. E aí ele tinha jogado no lixo, sabe aquelas folhas de impressora matricial? Um monte de folha daquela impressora matricial, tinha um teclado, acho que tinha um mouse também, tipo, jogava muito no lixo. Antigamente as pessoas não tinham tanta educação, né? Com o tempo a gente foi mudando isso, jogando as coisas no lugar certo. E aí a gente pegou aquele papel e aquele teclado e na casa da minha tia era aqueles tacos de madeira, e na época tinha telefone sem fio, então a gente montou um escritório, eu e Roberto montamos um escritório, e a gente falava assim, quando a gente crescer, a gente vai ter um escritório, e a gente vai ter telefone, que a gente não tinha telefone na nossa casa, a gente pegava o taco de madeira, assim, para passar a ligação, nossa secretária passava a ligação, né? Então a gente estava conversando sobre isso e entendendo, minha irmã tem um escritório, eu também tenho um escritório, e eu falava que eu queria trabalhar em banco. Meu escritório prestava um serviço para o banco, né? Então a gente foi vendo... onde vocês tiravam isso? Não é? Acho que o Senhor já tinha plantado esse desejo, né? Que vai conduzindo a gente para esse lugar. E aí, enquanto eu ouvia, né, essa parte da sua história, eu me lembrei do povo de Israel. Deus disse para eles, quando eles estavam no deserto, que eles podiam construir, mas eles não podiam se apegar, porque quando a nuvem se movesse, eles precisariam se mover. Então, nós podemos construir as nossas tendas, nós podemos, porque às vezes nós temos tantas palavras de futuro e a gente fala, eu falo por mim, por muitos anos, por exemplo, eu não quis decorar minha casa. Não, eu tenho uma palavra que eu não vou ficar aqui. Eu não quero nem me apegar. E aí o tempo foi passando e eu não sabia naquela época que Deus revela o fim desde o começo. E a gente não discerne muito bem o tempo do cumprimento das palavras. Então, construa onde você está. Desfrute disso. Exatamente. Mas não se apegue. Porque Exatamente. quando a nuvem se mover, você não pode ficar, ai Deus, mas agora eu gosto daqui, mas eu quero, eu não vou. Não, agora você vai. E é tão interessante que você vai lendo na Bíblia e fala que às vezes a nuvem ficava um dia.
Às vezes Uau. ela ficava 1 ano. E eu entendo que esse processo que Deus faz com a gente é para que a gente se torne tão flexível e tão leve, a ponto de que o Espírito Santo pode nos mover de um lado e para o outro, sem resistência. Por quanto tempo? Talvez vai ser um dia. Deus, mas parece que eu sou inconstante. Eu acabei de falar que o Senhor tinha me dado uma palavra, aí daqui 1 mês o Senhor já está me dando outra. Será que eu estou ficando doida? Então, por isso também é importante o julgamento. Você ter pessoas que te ajudem a julgar aquela palavra. É importante você testificar isso no seu espírito, né? Aquilo dele, porque pode ser mesmo que daqui a pouco vai mudar. E o quanto nós somos flexíveis, quanto que as nossas mãos estão abertas de aquilo que o Senhor deu, não fica aqui. Vai passar. E aí você foi entendendo isso e foi se movendo. Exatamente. E aí agora o Senhor vai abrindo uma nova estação, uma nova conexão. E você já está discernindo que tem um tempo específico. E daqui a pouco você já vai estar em outro lugar. E eu acho isso maravilhoso. Porque isso, gente, antigamente, se a gente for pegar aí a geração dos nossos avós e mães, existia muito aquela perspectiva de um emprego pela vida inteira. Então, é 30 anos, uma profissão. Aposentar, né? Naquilo dali. E talvez a movimentação do Senhor, talvez naquele tempo, era diferente, né, da de hoje. Mas hoje eu percebo, olhando para a história de vida de pessoas à minha volta, como que as coisas elas têm se movimentado de uma forma tão rápida. Sim. E a gente não pode. Não, eu tenho uma palavra e eu vou ficar nisso e acabou. E agora que eu entendi, o Senhor vai me tirar? Então, que a gente consiga entrar nesse lugar de deixar o Senhor nos mover. E esse movimento, Daíse, eu vejo dessa forma mesmo, assim, a nossa constância, ela precisa ser no Senhor. E as outras coisas, eu ouvi uma expressão hoje, né, de que a nossa intimidade, a nossa sintonia com o Senhor, ela tem que ser perfeita, como se fosse um par para uma dança. Quando eu ouvi essa expressão, eu falei, Senhor, é isso que eu quero viver com o Senhor. Eu quero dançar com o Senhor no movimento do Senhor. Se o Senhor falar que é para ir para cá, eu vou para cá. Se o Senhor falar que é para ir mais rápido, eu vou mais rápido. Se mudou o ritmo da música, eu quero entender como que o meu par de dança no compasso do céu está me conduzindo. Ai, exatamente. E essas construções, né, quando a gente para pensar, né, no tempo do chamado, entendeu? O chamado, tanto tempo eu fiquei incomodada porque eu achava que eu não tinha o chamado, porque eu não entendia direito qual era o comando do Senhor, sabe? Porque às vezes a gente quer um plano perfeito, bem escrito, executado, com passo a passo, para você ir fazendo os cheques ali, que é um mapa, sabe? E o Senhor, às vezes, vai dar um mapa, só que às vezes ele não vai dar, porque faz parte do processo, como o maná, que o povo tinha que buscar todos os dias. Às vezes, aquela etapa do processo, o Senhor quer que você busque todo dia, com intensidade, qual é o passo daquele dia. E às vezes ele vai falar, agora você vai me buscar todo dia para dar conta de cumprir o mapa, porque às vezes ele dá o mapa e o mapa é difícil. Às vezes é difícil seguir o plano que o Senhor tem, né? Então, assim, a constância, ela precisa ser no Senhor. Isso não pode mudar. Agora, a velocidade, o tempo. Às vezes a gente acha que está atrasado demais. Quantas vezes eu deixei de cumprir as coisas que o Senhor me pedia para fazer? O Ministério de Louvor é uma das minhas maiores guerras com Deus, né? O André, que foi o meu líder de louvor, hoje o pastor Bruno. E quantas vezes eu não encontrei paz sentada no banco, eu não encontrei paz servindo numa plataforma onde o Senhor me mandava. Por quê? Porque no banco não era o meu lugar, mas na plataforma eu não achava que eu tinha talento suficiente para desempenhar aquilo. Eu falava, Senhor, não faz sentido, eu não sei cantar, minha voz não é boa, e não é mesmo, gente. Não é tão desesperador, assim, eu consigo entender ali um tom, mas eu não tenho potência vocal. E foram muitos anos para entender do Senhor que não tinha a ver com cantar, que tinha a ver com obediência, né? Eu me lembro que o pastor Bruno um dia me falou, Marcela, quando o Senhor quer revelar uma pessoa, quer usar uma pessoa, eu vejo assim, ele brincava, o foco da luz está aqui, aí a pessoa vem pro lado de cá porque ela não quer ficar naquele lugar que o Senhor quer, aí o Senhor vira o foco para lá, para onde a pessoa for, e era isso que eu sentia, assim, por mais que eu queria fugir de alguns lugares que o Senhor estava me conduzindo, parecia que eu tropeçava e caía em cima daquele lugar. E aí o que aconteceu?
acontece? A gente vai buscando o Senhor e vai se sujeitando a um lugar de obediência, e quando a gente entende, né, que o que o Senhor quer não é, no meu caso ali, não era que eu cantasse, ou não era que eu trabalhasse, mas era que eu obedecesse, a gente encontra um lugar de satisfação no Senhor. Amém. Aquilo te traz tanta paz de saber que eu cantei horrível, mas eu obedeci e o Senhor está sorrindo para mim porque eu sou uma filha obediente, porque Ele pode confiar em mim para fazer o que Ele me pede, porque Ele pensou num propósito para mim para esse tempo, e Ele sabe que eu não vou fazer de uma forma brilhante, mas Ele sabe que eu vou estar lá fazendo. E é o seu melhor. Uau. Pode E eu não vou ser o entregar o ideal, meu pode não melhor. ser o perfeito, né? O ideal Mas para as pessoas, o né? ideal para as pessoas. É, O pra quem parâmetro, olha, né? Que estabelecem. Eu achei muito interessante uma fala sua sobre eu achei que eu não tinha um chamado. Uma vez eu ouvi um pastor falando a diferença de emprego e chamado. Muitas pessoas, elas vão desempenhar o seu chamado através do seu emprego. Então, é um emprego missional. Ali naquele... Lógico, em tudo a gente glorifica a Deus. Aí é que eu não estou falando de um emprego como... Aqui eu estou falando de um emprego como um propósito. Sim. A gente vai glorificar a Deus, Sim, né? Comendo, É o que a bebendo, gente falou enfim. antes, não é secular e santo, é tudo. Não tem a ver com o Sim. trabalho. Mas existem algumas pessoas que o emprego delas não necessariamente vai ser o chamado delas, mas o emprego vai sustentar o chamado. E aí ele foi falando de uma pessoa, uma servidora pública, que ela fala, isso aqui não é a minha missão. Aonde eu estou, o que eu estou fazendo não é a minha missão. Mas o salário que eu ganho sustenta missionários, o salário que eu ganho financia o reino. Então, às vezes, a gente fica numa crise de que, mas o meu trabalho não é o meu chamado. Mas existem tantas formas de você viver um chamado e financiar um chamado de alguém através do seu emprego. A gente precisa também entrar nesse lugar de, além de tudo ser sagrado, além de tudo ser santo, mas talvez não vai ser ali desempenhando, mas é através dele, de alguma forma é através do nosso trabalho, né? E eu acredito que Deus não desperdiça nada na nossa vida. Exatamente. A gente precisa encontrar o propósito de tudo, né? E eu entendi nessas últimas voltas aí, na transição da Ilha Financiamentos para a Ilha Imobiliária, eu entendi exatamente isso, de que o meu trabalho hoje é o meu chamado. O Senhor vai dando indícios, né, como a gente estava falando, e a Aline, uma amiga querida, um dia eu estava fazendo uma postagem lá em São Mateus sobre trabalho, sei lá, nem me lembro qual que era o contexto, mas falando ali sobre trabalho, e aí ela já sabia que eu estava nessa batalha aí com o Senhor, falando que eu não queria ficar naquele lugar, e aí Vinícius tinha ido até para aquela excursão de São José dos Campos, né, vocês foram também, e aí ela falou, vem pra cá pra gente conversar um pouquinho, e aí saí do ensaio do louvor, eu fui pra lá, e ela falou, tem uma coisa pra te falar que você não vai gostar, aí eu falei, então não fala, porque hoje não tô bem, e aí ela falou assim, então, eu vi você fazendo uma postagem do seu trabalho, e ela falou, você lembra quando a gente assistia os desenhos animados, que ficava aquelas voltinhas coloridas em volta dos desenhos, quando estava feliz, eu falei, ela, amiga, eu quase vi aquelas cores em volta de você, aquele brilho em volta de você, quando você fala no seu trabalho, os seus olhos brilham, e sabe por quê? Porque o seu trabalho é o seu chamado nesse tempo, você entra em lugares que muitas pessoas não entram, e Deus sabe que pode confiar em você para falar aonde for o que Ele precisa. Ele sabe que em qualquer mesa que você sentar, você não vai se intimidar para falar de quem é o Senhor, do que Ele pode fazer. E eu chorei. Eu não quero ouvir isso. Com ela. Aí ela, você recebe se você quiser, mas é claro, né, assim, a intimidade era um lugar seguro. Sim. Mas eu já sabia que o Senhor estava me preparando para esse lugar. E é realmente sobre isso, sabe? Hoje, na imobiliária, as minhas colaboradoras, as pessoas que caminham comigo, elas já sabem, praticamente todas as casas que a gente entra, às vezes, né, a gente entrou numa casa muito simples esses dias de um senhor, que eu tinha feito o financiamento, olha as conexões, fiz o financiamento quando eu trabalhava na outra empresa, e agora na Ilha Imobiliária ele estava querendo trazer o imóvel para venda, e aí eu conhecia toda a história dele, e era uma história linda, só que ele tinha uma história de tragédia, tinha se separado, a irmã tinha falecido, a mãe tinha falecido, a casa era um ambiente de tristeza e de dor. E aí a pessoa totalmente assim, fragilizada também tinha passado por enfermidades. E aí eu ali, a captação daquele imóvel para eles irem para um lugar mais próximo, né? E aí quando eu vi aquilo, eu falei, Senhor, eu vim aqui orar com essa pessoa. Eu falei, moço, eu posso... Não vou falar o nome da pessoa, né? Eu falei, eu posso orar com você? Aí ele falou,
eu já nem sei há quanto tempo eu não oro, porque eu não tenho coragem de orar. E aí eu vi uma pessoa ali e falei, Senhor, o Senhor só me trouxe aqui para isso, o Senhor não me trouxe aqui para olhar a casa. E aí vem todo mundo, vem funcionar tudo, vem cá, vão orar na mão. E aí oramos com aquela pessoa, liberamos uma palavra de esperança, de fé. E isso não aconteceu uma vez só, sabe? É na mesa de reunião do nosso escritório, a gente está ali conversando, e aí de repente o casal falando que vai vender a casa, e aí depois eu percebo que a expressão da esposa não tá legal, e eu, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Eu não queria vender essa casa, esse é o nosso último bem, e nossa história é essa, e assim, e a gente diverge disso, porque eu acredito que o Senhor vai fazer tal coisa, e o outro fala, mas o Senhor já não deu uma resposta. Aí eu, pessoal, eu acho que a nossa conversa aqui não é sobre vender casa. Vamos parar aqui, vamos conversar sobre as coisas do Senhor e vamos orar aqui sobre isso, sabe? Então, quando a gente percebe o Senhor movimentando a gente, e essa palavra dessa minha amiga, é sobre isso, é sobre a gente entender aonde o Senhor quer nos usar, né? Aí esse dia chegou uma postagem no Instagram falando o seu CNPJ é missionário, eu não me lembro qual que foi o contexto, mas eu ri na hora, porque eu falei, Senhor, eu tô aqui. Os meus sócios podem ouvir isso, tá, gente? Venderei casa, trarei outros. Porque o nosso Deus é um Deus generoso e Ele não desperdiça nada, mas eu sei que o meu foco aqui é, em todas as casas que eu entrar, a cada pessoa que sentar na minha mesa, falar de quem é o Senhor. E enquanto isso, eu vendo casa, gente. Então, assim, é perfeita a vontade do Senhor, Amém. né? E para quem tá ouvindo a gente hoje, Marcela, que tá nesse lugar de eu entendo que Deus está me chamando para algo nesse sentido que você vive, de o seu trabalho ser o seu chamado atual. Mas essa pessoa está com medo, essa pessoa está com reservas, ela não sabe o que fazer. O que você diria para essa pessoa? O que eu preciso dizer é que você precisa aprimorar, intensificar a sua vida com Deus. Se você não entende claramente a voz do Senhor, não entende claramente qual é o comando do Espírito Santo para você, tem muita possibilidade de errar, ou de ficar quando não é para ficar, ou de ir para um lugar que não é para ir. Então, o lugar do secreto, né? O lugar do secreto, o lugar que ninguém te vê, é o lugar que o Senhor nos enxerga e está ali sozinho com a gente. Então, é buscar o Senhor, se colocar num lugar de dependência. E assim, gente, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada com o Senhor, é um processo de construção e desconstrução que o Senhor faz com a gente o tempo inteiro, né? Então, para a gente caminhar na direção do que o Senhor tem para a gente e de mudar de lugar, você vai permitir que o Senhor mexa em todas as estruturas que você tem, né? Então, assim, a gente vive construindo parede onde não é para construir, a gente vive fechando porta que não é para fechar, abrindo porta que não é para abrir. Então, é se colocar num lugar de oração, se colocar no lugar de busca, se colocar num lugar de ouvir a voz de Deus, falar menos e ouvir mais, né? Porque parece que quanto mais a gente precisa de respostas, mais a gente fala, quando na verdade é o tempo da gente mais ficar quieto. Quando a gente mais precisa de resposta, é o tempo que a gente precisa só chegar um pouquinho perto do Senhor, sabe? Muitas vezes eu fiz isso nesse tempo, sabe? Não que seja o certo, mas foi o que deu certo para mim. Tinha dia que eu não tinha nada para falar para o Senhor, eu só ajoelhava ali e falava, Senhor, eu vim aqui porque eu preciso ouvir o Senhor. E eu fazia isso mesmo, eu fechava os meus olhos e às vezes o silêncio era tão dolorido que só tinha lágrima. E eu falava, o Senhor sabe do meu coração. O Senhor sabe que hoje eu não tenho nada para agradecer de gratidão, como se fosse um sentimento. Hoje eu vou te agradecer, Senhor, de uma forma racional, porque eu não estou feliz. Hoje eu estou chateada, porque eu queria saber, eu queria poder planejar os meus dias, eu queria ter satisfação de me trocar e saber que eu vou para o trabalho, ou de saber que eu vou ficar em casa, mas eu falava, eu não sei o que é para fazer, e eu estou chateada com o Senhor por causa disso, sabe? E às vezes eu só chegava ali e só chorava e orava, e tinha dia que o Senhor me liberava dali com o coração muito alegre, e tinha dia que eu saía dali com o coração chateado ainda, mas, sabe, pedi, batei,
é isso, sabe? A gente vai batendo, vai pedindo, e o Senhor, ele vai entregando a porção na medida certa, né? A medida que a gente vai dar conta, sabe? De tratar, de digerir, de resolver aquilo. Então, você sabe que eu não consigo dar uma resposta curta, né? É porque não é uma receita, assim, não é essa receita, resposta, né? É que a gente falou, Deus não está numa caixinha. Então, assim, a gente tem algumas palavras que a gente pode se apoiar, né? Comigo deu certo, comigo funciona assim, eu fiz dessa forma e esse meu processo foi assim com Deus. Mas não necessariamente é o que vai acontecer com os outros. Mas ouvir as experiências, né, Ouvir as Marcela? experiências, elas, quando a gente ouve aquela ordem do Senhor, ide por todo mundo e anunciai, né? Às vezes a gente traz isso pro sacrifício, pro ide, né? Vamos falar de Jesus para as pessoas reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas as coisas com o Senhor nunca são simples, né? Sempre tem muita riqueza, e o Senhor tem falado... E nunca são lineares, e o Senhor tem falado comigo sobre isso, né? Esse ide por todo mundo, vai testemunhando, vai contando daquilo que você viveu, vai falando de como era difícil para você e de como que você resolveu, sabe? Porque às vezes a gente acha que o chamado é algo grandioso e algo que vai despender da gente muitas coisas, muita movimentação. E às aquela vezes coisa super espiritual, aquela atmosfera, né, de peso da glória de Deus, e vamos lá. Mas o chamado é dentro da casinha daquele Senhor. É você ir testemunhando, né, das coisas que o Senhor tem feito, sabe? Às vezes uma palavra, às vezes quando você compartilha uma experiência, aquilo já vai fazer diferença, vai transformar a vida de uma pessoa, vai gerar fé no coração dela, falar, uau, não é que esse negócio dá certo, né? Não é que esse negócio de orar, parece que orar é uma coisa tão, tão simples, né? E o Senhor está falando, é no simples, eu não ia pedir para vocês fazerem coisas que vocês não vão dar conta de fazer, vocês dão conta de orar, e quem vai se movimentar, quem vai fazer sou eu, vocês precisam orar, né? Então, é sobre isso, é sobre orar, é sobre ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, é sobre o lugar de obediência, de fazer o que o Senhor tá pedindo pra gente fazer. A gente sabe que obedecer às vezes não é fácil, né? Porque tira a gente do lugar de conforto, tira do lugar do controle, né? De tantas coisas que a gente gosta, né? De conforto, de controle. Controle, então. Ai, Marcela, foi muito bom estar com você. Gente. Um prazer conversar com você, ouvir todas essas histórias. Nós somos muito edificadas. Muito. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo, com certeza, se identificou em alguma coisa. Eu acredito realmente que foi resposta de Deus para algumas pessoas. Amém. Eu creio. E não desistam, gente. Assim, como eu falei, a natureza, ela fala muito com a gente, né? Então, entender o nosso tempo, né? Entender a maturação do que a gente está vivendo, né? Para a gente não acelerar processos, a gente não ficar se comparando com o outro, que tendência que a gente tem, né? Quantas vezes a gente olha e fala, nossa, eu queria ter a habilidade da Thaís, como que ela transforma as coisas, que bom gosto, pega uma blusa branca com uma calça de pronto, fica chique, nossa, como que eu quero falar como a Thaís, como que ela ministra uma palavra, e isso é o dom que o Senhor deu para você, e esse é o dom que o Senhor deu para você, e a gente coloca muito valor, muito peso no talento, né? E isso foi outra coisa também que me falaram e eu trago comigo, que a unção do Senhor, ela sobrepõe o talento, né? Quando você tem o talento e não tem a unção, não se compara do que quando você tem a unção e não tem o talento, né? Então, se a gente confiar nisso, se a gente confiar que o segredo, o valor, a preciosidade está no coração obediente, porque se a gente obedece é porque a gente confia no que foi pedido pra gente, em quem pediu pra gente fazer, né? Então, o resultado é com Ele.
Glória a Eu agradeço a Deus. oportunidade, meninas. Espero que tenha Maravilhoso. acrescentado um pouquinho a Com fé das certeza, pessoas, né, com que estão nos certeza. ouvindo, porque a gente sabe como é necessário, né, a gente caminhar com pessoas que vão trazendo uma palavra, aquecendo o coração da gente, né? Amém. Testemunho nessa jornada faz toda a diferença, porque edifica a nossa fé e serve como resposta também para a gente. E a palavra de hoje foi sobre obediência. Então, que você possa trazer isso para o seu coração, para essa estação da sua vida. A gente não sabe o que o Senhor está te conduzindo a fazer, mas obedeça, confie, com certeza os planos dele. O lugar mais seguro na terra para se estar é no centro da vontade de Deus. Amém. Amém? Obrigada por você estar com a gente até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Foi maravilhoso!